O prazo para entrega da declaração de imposto de renda termina nesta terça-feira às 11h59 da noite. Quem não entregar no prazo terá de pagar uma multa de 1% sobre o imposto devido ao mês. O valor mínimo é de R$ 165,74. Sobre isso, nós vamos conversar com o Walter Aparecido Coppe, supervisor regional do Imposto de Renda para o Estado de São Paulo. Walter, a multa é bem maior do que parece por conta da definição do imposto devido. Boa tarde. Exatamente. Dependendo do imposto devido do contribuinte, essa multa pode chegar a valores bastante altos, lembrando que há um limite máximo que é 20% do imposto devido. Importante lembrar também, Ana Paula, que tem uma outra consequência tão grave quanto a existência da multa, que é o sistema da Receita tão logo verifique que o contribuinte estava obrigado à entrega da declaração e não entregou, ele altera o status do CPF do contribuinte para pendente de regularização. Isso traz sérias consequências para ele. Ele vai ter dificuldade em movimentar uma conta corrente, ele não pode operar a crédito numa financeira, num banco, não pode prestar concursos, não pode obter um passaporte, entre outros. Ou seja, atos corriqueiros do dia a dia ficam prejudicados porque o CPF dele passa a apresentar uma pendência. E Walter, para aqueles que deixaram para a última hora, é possível entregar mesmo que falte algum documento? A Receita Federal não recomenda este procedimento. O contribuinte, por sua conta e risco, deve avaliar a situação e tomar a sua melhor decisão. Caso ele entregue e tenha que complementar ou corrigir alguma informação, que faça o mais rápido possível, uma vez que o programa, assim que recepciona a declaração, assim que a Receita recepciona, o processamento já tem início, os cruzamentos ocorrem e eventual diferença, eventual erro, já pode gerar alguma pendência, algum lançamento para o contribuinte. Então é importante que, havendo necessidade de se retificar, que a retificadora seja feita o mais rápido possível. E quem deve declarar o imposto de renda? São 7 condições, um rol de 7 condições de obrigatoriedade, estão lá no artigo 2º da Instrução Normativa 1871, de 20 de fevereiro último. Eu vou elencar as 3 principais, o contribuinte pode verificar na IN para saber das demais. Lembrando que basta que o contribuinte se inclua em uma das condições para que ele esteja obrigado à entrega. Vou citar 2 relativas a rendimentos e uma relativa ao patrimônio. A primeira diz respeito aos rendimentos tributáveis sujeitos a ajuste na declaração, como salários, rendimento de aluguel, prolabore, entre outros, cujo montante em 2018 superou R$ 28.559,70. A segunda condição diz respeito a 2 naturezas de rendimento. A primeira, rendimento isento e não tributável. Nós temos como exemplo doações recebidas em dinheiro, a contrapartida de um bem recebido por herança, rendimento de caderneta de poupança, entre outros. E é possível declarar o imposto de renda pela internet? Sim, a declaração pela internet, a declaração online, tem uma restrição. É necessário que o contribuinte possua certificado digital, se a opção dele for utilizar este meio. Além do aplicativo do programa IRPF 2019, é possível também entregar a declaração utilizando-se de dispositivos móveis, celulares e tablets. Lembrando que para o online e para os dispositivos móveis há alguma restrição. Elas estão presentes, enumeradas lá no artigo 5º da Instrução Normativa 1871. E existe o risco de sobrecarregar o sistema por conta do pessoal que acaba deixando aí para a última hora? O sistema, os computadores da Receita estão preparados para recepcionar o montante esperado, inclusive com folga. Tem capacidade para
quantitativos bem maiores do que estão sendo entregues. Agora, há sempre o risco para o contribuinte, até pela própria estrutura que é a internet, ele pode ter algum congestionamento entre sua máquina e seu provedor, além de outros riscos como uma queda de energia, um problema no computador que ele está utilizando para entregar. Então, quem deixa para as últimas horas, para os últimos momentos, para o apagar das luzes da entrega, sempre está correndo riscos de não entregar no prazo. Informações de Walter Aparecido Copp, supervisor regional do Imposto de Renda para o Estado de São Paulo. Muito obrigada pela entrevista. Nós é que agradecemos. Obrigado. Ana Paula Rosa, para a Educadora.